Corinthians se movimenta nos bastidores e mira a joia brasileira em clube europeu. O nome do jovem atacante empolga a diretoria e pode ser reforço bombástico em 2025. Clube prepara proposta ousada por talento que enfrenta dura concorrência no exterior. Negociação é tratada com cautela. Confira: Memphis Depay iguala Van Persie e entra para na história da seleção holandesa. Vale mencionar que Memphis precisou dos mesmos 102 jogos de Van Persie para alcançar a marca expressiva. Memphis Depay colocou definitivamente o seu nome na história da seleção holandesa. Na noite da última terça-feira, o 12, o atacante corintiano marcou 2 gols na vitória por 8-0 sobre o Malta, em jogo válido pela rodada 4 das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA. Com os 2 gols marcados, o neerlandês chegou à marca de 50 gols marcados pela seleção do seu país, igualando Robin van Persie, que é um dos artilheiros da Holanda. Vale mencionar que Memphis precisou dos mesmos 102 jogos de Van Persie para alcançar a marca expressiva. Nos jogos desta data FIFA, o corintiano ajudou a sua seleção com 3 gols e uma assistência. Memphis Depay foi bastante aplaudido pelos torcedores e por seus companheiros de equipe. Agora, o atacante volta ao Brasil para seguir os compromissos da temporada pelo Corinthians. Após a pausa do período data FIFA, o Corinthians volta a adentrar em campo para dar sequência na temporada antes da pausa para a competição do Mundial de Clube, que se inicia no dia 14. Rodrigo Garro recebe sondagem para deixar o Corinthians e sinal de alerta é ligado no timão. Meio-campista argentino é um dos principais jogadores do atual elenco do Corinthians. O mercado da bola do Corinthians. No mês de julho, uma nova janela de transferências começa, sendo a principal para as maiorias da Liga da Europa. O Corinthians pretende fazer novas contratações, reforçar o elenco de Dorival Júnior para o restante da temporada e os próximos anos. Até o momento, alguns nomes surgiram como possibilidade, incluindo Igor Vinícius, do São Paulo. Por outro lado, saídas já foram confirmadas: Giovanni, Hellas Verona e Alex Santana, Grêmio. Agora, o departamento de futebol fica de olho em Rodrigo Garro. De acordo com informação divulgada pelo Samir Carvalho, Rodrigo Garro recebeu sondagens do futebol do exterior, mas não de algum clube europeu. Lembrando, o meio-campista argentino já despertou o interesse do Zenit, da Rússia. Porém, nenhuma negociação aconteceu. Time interessado em Rodrigo Garro? A princípio são apenas sondagens, não são propostas oficiais. Não há nada na mesa do Corinthians sobre isso. Ainda segundo informação de Samir Carvalho, o mundo árabe está de olho no atleta, e isso liga o sinal de alerta do time. Devido ao que recebe, Rodrigo Garro não estaria 100% satisfeito com o salário. É claro, os times da Arábia apresentam propostas salariais inimagináveis para o atual cenário do futebol brasileiro. Isso não significa que o meio-campista argentino está de saída do Corinthians, mas, por receber sondagens, o jogador pode se tornar um alvo durante o próximo período de negociações. O atleta renovou com o timão em agosto de 2024. O rápido impacto no timão. Rodrigo Garro chegou ao Corinthians em 2024, são 74 partidas disputadas, com 14 gols marcados e 16 assistências realizadas. O camisa 8 conquistou o título do Campeonato Paulista de 2025. O contrato tem duração até dezembro de 2028. Aqui no canal, os torcedores do Timão acompanham todas as atualizações sobre o mercado da bola, os jogadores que podem chegar em breve. O foco, no atual momento, segue sendo a lateral direita. Medo de novo calote trava a negociação entre Corinthians e Santos Laguna por Pedro Aquino. Clube mexicano quer receber valor atrasado por Félix Torres antes de conversar sobre a venda. De novo, jogador para o Corinthians. Dívida atrasa planos do Corinthians. O Corinthians está interessado em contratar o volante peruano Pedro Aquino, mas tem um problema pela frente. O Santos Laguna, do México, não quer nem iniciar a negociação enquanto o clube paulista não pagar o que deve pela contratação de Félix Torres. A dívida vem da compra do zagueiro equatoriano Félix Torres, que chegou ao Corinthians em 2024 por 6,5 milhões de dólares. O combinado era pagar em 5 vezes, mas só a primeira parcela foi. Com o resto em atraso, o clube mexicano levou o caso à FIFA, que condenou o Corinthians a pagar o valor restante, que soma 4,5 milhões de dólares, cerca de 27,8 milhões, além de uma multa de 675 mil dólares e juros de 18% ao ano.
Com isso, o valor total da dívida já ultrapassa os 32 milhões. Santos Laguna quer segurança antes de negociar. Diante dessa situação, o Santos Laguna não quer correr risco. De novo, por isso, deixou claro que só vai negociar Pedro Aquino depois que a dívida por Félix Torres for quitada. O clube mexicano está desconfiado e com razão. Aquino foi aprovado pelo técnico do Corinthians. Mesmo com a situação complicada, o nome de Pedro Aquino agradou à diretoria e ao técnico Dorival. O jogador foi oferecido pelo empresário Luiz Cláudio Nunes, e a direção do Corinthians gostou da ideia, mas a negociação parou por causa da dívida com o clube menor. E além de pagar o que deve, o Corinthians teria que desembolsar mais 1,5 milhão de dólares, cerca de 9,6 milhões, para contratá-lo. Em um momento de crise política e financeira no clube, essa transação se torna cada vez mais distante. Com dificuldades dentro e fora de campo, o Corinthians vive um momento de incerteza. A torcida cobra resultados e os bastidores seguem turbulência. Durante a pausa no calendário brasileiro por conta do Super Mundial de Clubes, o Corinthians definiu que o elenco alvinegro terá 15 dias de férias a partir do dia 13 de junho, após o duelo contra o Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão. Tocando, Corinthians sonha alto e mira Endrick. Clube estuda investida ousada por empréstimo em 2025. A diretoria do Corinthians começa a desenhar um movimento ambicioso que pode sacudir o mercado da bola em 2025. Nos bastidores do Parque São Jorge, ganha corpo a ideia de tentar trazer ninguém menos que Endrick, jovem promessa do futebol brasileiro atualmente no elenco estrelado do... Sim, o nome dele está sendo debatido com cada vez mais entusiasmo dentro do clube. A diretoria vê no garoto ex-Palmeiras não apenas um reforço de impacto, mas uma possível referência ofensiva para uma nova fase do time. O plano é claro: aproveitar uma eventual brecha no elenco galáctico do Real e buscar o atacante por empréstimo já na próxima janela do meio do ano. Endrick, que foi negociado com os espanhóis por cifras milionárias, ainda enfrenta a natural adaptação ao futebol. Com concorrência pesada de nomes como Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo, o espaço para atuar com frequência é dado. E justamente por isso, um retorno ao Brasil pode ser estratégico tanto para o jogador quanto para o clube. O Corinthians acredita que pode oferecer a Endrick algo que poucos clubes não podem: protagonismo imediato, carinho da torcida e um palco de visibilidade fresco. E mais, um ambiente competitivo, mas familiar, onde ele poderia recuperar ritmo, confiança e brilhar com a camisa de um gigante do futebol americano. Além disso, a ideia da diretoria é aproveitar a provável reformulação do elenco alvinegro em 2025 para apostar em juventude e intensidade. Endrick se encaixa perfeitamente nesse cenário. Sua velocidade, faro de gol e personalidade dentro de campo são características raras, e o Corinthians sabe disso. Claro, não é uma negociação simples. O Real Madrid precisaria aprovar o empréstimo, e os altos vencimentos do atleta são um desafio à parte. Mas o Timão estuda formas de viabilizar a operação com responsabilidade financeira e uma proposta esportiva convincente. O objetivo seria mostrar que São Paulo pode ser o melhor caminho para o próximo passo na evolução do Astro. E aí, fiel torcedor, você é a favor da contratação do Endrick para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.